Meus amados irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar mais uma vez aqui, fazendo a sua obra na nossa tão honrada e tão abençoada Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos trabalhar a segunda aula, que faz parte do terceiro trimestre da Escola Bíblica 2020. Aí queremos estar orando a Deus, iniciando esse trabalho. A irmã Francilene não pôde estar conosco, mas nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e convidamos os irmãos para que a gente possa entrar na presença de Deus em oração, já para podermos trabalhar essa aula, Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça e misericórdia, Senhor, nessa tarde, Pai, eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, meu Senhor. Eu quero louvar a Ti, Pai, pelo privilégio de estar diante do Senhor para aprender um pouco mais da Tua palavra. Te peço que a Tua bênção, Pai, venha estar em cada lar, aonde os meus irmãos, Pai, nessa tarde estão também, Pai, desfrutando desse momento contigo de ensino da Tua palavra, sendo, Pai, alunos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha abençoar esse trabalho poderosamente e que nessa tarde, Pai, o Senhor venha nos dar graça para que assim, meu Deus, venhamos passar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para a Tua igreja. Seja conosco, pois assim nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos a partir de agora, estamos aqui estudando um pouco sobre a nossa aula de hoje, Os irmãos sabem que nós estamos estudando já no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, e a nossa aula de hoje, que é a segunda aula, vai tratar do tema despertamento espiritual, um milagre, O despertamento espiritual, um milagre, é o tema da nossa aula de hoje. E eu quero convidar os irmãos para que junto comigo, você que está na sua casa, possa estar aí abrindo a sua Bíblia, no livro de Esdra, Esdra capítulo de número 1, versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4. Esdra capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo número 7, e também o livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 4, é o texto onde está inserido a nossa lição de hoje, Então vamos ler, como de costume, com você, meu irmão, nessa tarde maravilhosa de sábado, que está aí contemplando a nossa escola bíblica dominical, Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Versículo número 3: quem há entre vós, de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo número 4: e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Versículo de número 5: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe fortaleceram as mãos com os vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa
dos seus deuses. Neemias, capítulo de número 1, versículo 1, diz desta maneira: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá nas províncias, estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém ferido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estes jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Então essa é a leitura bíblica em classe que vai nortear a nossa aula nessa tarde, tratando-se dessa temática, da qual eu acabei de citar a todos os irmãos. Meus irmãos, a introdução da aula de hoje fala desta maneira: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, É basicamente o que nós vamos estar falando nessa tarde com relação à aula da Escola Bíblica Dominical. Então, o primeiro ponto, ele vai tratar da seguinte temática: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Amém, meus irmãos? O despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Glória a Jesus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, conforme narra o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, conforme narra o livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 12, e também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 6, quando vai falar que essas coisas é Deus quem opera, Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos aqui no primeiro ponto, de que apesar de Deus ter levantado Daniel na Babilônia, para que Daniel fosse o intercessor nas orações, para que Deus viesse cumprir a promessa que tinha feito ao seu povo, de libertar eles ali da Babilônia após os 70 anos de cativeiro. Mesmo assim, com Daniel orando, Daniel, um homem com a vida santificada diante de Deus, um homem com essa incumbência de ser o intercessor desta obra, mas nós podemos ver que não foi a oração de Daniel que causou esse despertamento, que houve naquela época, principalmente no coração do rei Ciro, que era o rei Medo-Persa. Não, na realidade, quem causou o despertamento foi o próprio Deus, Foi o próprio Deus, porque, meus irmãos, pensamos que o despertamento ali, para um povo que estava 70 anos na Babilônia, era um despertamento que tinha que ser algo proveniente do próprio Deus. Aquele povo estava adormecido, eles tinham assimilado alguns costumes babilônicos, eles estavam adormecidos, Pensemos que nós não estamos falando aqui de 7 anos, estamos falando de 70 anos. Pessoas nasceram e pessoas ficaram já de idade na Babilônia. Então, meus irmãos, mesmo Deus, Ele tendo despertado Daniel para orar, não foi simplesmente a oração de Daniel que causou aquele despertamento, Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas, calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente, viu?
As coisas do homem a gente pode calcular, pode ter uma margem de erro para mais ou para menos, a gente pode se organizar quando trata das coisas humanas, mas meus irmãos, quando se trata das coisas de Deus, todo o controle, todo o poder, né, todo o processo de limite, todo o processo está na mão do próprio Deus. O Senhor Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3 e no versículo 38, olha o que Jesus diz: o seguinte: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. O próprio Jesus, ele fala isso no capítulo 3 do Evangelho de João, e no versículo número 8, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que depois que a gente aceita Jesus como Salvador, depois que nós temos agora essa vida espiritual, nós estamos dentro do controle de Deus, nós não temos mais controle sobre isso. Haja vista dele dizer, usar essa expressão, que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, eu estou aqui hoje, mas eu não posso dizer para os irmãos onde eu estarei amanhã. A Bíblia diz que para mim dizer isso, eu tenho que dizer se Deus permitir. Então nós entendemos aqui, por essa expressão, que mesmo Daniel tendo orado na Babilônia, mesmo Daniel seja um homem consagrado, jejuado, orando 3 vezes ao dia, intercedendo a Deus para que se cumprisse ali, né, aquele retorno do povo hebreu para a Babilônia, para a sua terra, melhor dizendo, para Judá, para Jerusalém, para Israel, não foi exatamente as orações de Daniel. Deus usou sim de Daniel, mas o despertamento só aconteceu porque foi oriundo, foi proveniente do próprio Deus do céu. Foi ele que veio fazer o despertamento. Haja vista que ele fez o despertamento, meus irmãos, primeiramente no coração do rei, né? Foi primeiramente causado no coração do rei. Então, quando nós olhamos aqui para o segundo ponto dessa lição, os pontos hoje são pequenos, são curtos, né? Melhor dizendo, pequenos não, são curtos. Nós vamos ver as finalidades desse despertamento. Qual foi o objetivo que Deus criou, causou aquele despertamento? Qual era a finalidade? Nós estamos aqui algumas vezes falando na escola bíblica dominical de que Deus, ele não faz nada sem finalidade. Deus não faz nada sem ter um propósito, né? Por quê, irmãos? Porque a situação do povo hebreu, o povo judeu, antes de ser cativo na Babilônia, já era uma situação ruim lá em Israel, né? Porque o povo, eles tinham se desviado uma boa parte dos caminhos do Senhor. Eles estavam adorando a deuses pagãos, eles estavam sendo desobedientes à palavra. Se fosse você ler, eu não tenho como ler aqui para os irmãos, não tenho tempo para isso, mas se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 ao 6, você vai ver Deus falando da situação do povo de Israel, como eles estavam antes de ser cativos na Babilônia, razão pela qual Deus punha a sua nação através de Nabucodonosor, aquele rei, né, de uma forma até tirana na Babilônia. Então Deus pune o seu povo com a invasão de Nabucodonosor por volta do ano 1500, por volta do ano 597, 98, melhor dizendo. Foi quando, né, o Senhor permitiu que Nabucodonosor, ele sitiasse Jerusalém, ele sitiasse Judá, e levasse muitos cativos ao cativeiro. Não levou todos, ficou uma boa parte lá também, mas uma boa parte seguiu para ser cativo lá na Babilônia. Então, meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas o jumento a sua manjedoura e o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo tinha perdido o conhecimento de Deus, estava afastado da vontade de Deus, já não obedecia mais a sua santa palavra.
Então a situação não ficou difícil só na Babilônia com os 70 anos, eles já estavam ruins antes de ir para lá. A ida deles para lá já foi uma punição de Deus àquele povo que não estava mais obedecendo o Senhor, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, basicamente, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que basicamente no ano 538, quando o Império Babilônico foi derrotado, né, pelo Império Medo-Persa, no comando de Ciro, naquela época, né, foi que no ano 538, porque a ordem é decrescente, é caindo, né, descendo, no ano 538 foi que Ciro, depois que estabeleceu o seu reinado Medo-Persa, agora, sem mais a influência do Império Babilônico, foi que Deus, ele despertou o coração de Ciro, para que ele liberasse o povo hebreu, para que esse povo viesse de volta a Jerusalém, né? Isso aconteceu no ano 538 a.C., quando Deus despertou o coração de Ciro Grande, né, o rei Medo-Persa, para que ele liberasse aquele povo para sair dali, né? Então Isaías, no capítulo 44 do livro do profeta Isaías, versículo 28, ele diz assim: que digo de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao teu templo tu serás fundados, né? Ou fundado. Então, meus irmãos, havia uma profecia há 180 anos atrás, de que iria se estabelecer Israel, e Deus iria usar do rei Medo-Persa, que no caso aqui foi usado Ciro. Essa promessa, ela foi feita a Israel através do profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 22, quando diz assim: a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Isso está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 22, quando o Senhor promete que eles iriam para a Babilônia, mas que Deus ia trazê-los de volta, né? Mas que Deus ia trazê-los de volta, e isso se cumpre na vida do rei Ciro. Então, meus irmãos, qual foi a finalidade de que Deus, ele despertou o coração de Ciro, trouxe esse despertamento primeiramente ao rei e depois à nação de Israel? Então o segundo tópico vai falar sobre as finalidades do despertamento. Primeira finalidade, a restauração nacional de Israel. Foi a primeira finalidade, né? Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pela tradição e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, há cerca de 180 anos atrás. Isso está registrado no capítulo 44, versículo 28, do livro do profeta Isaías, e também no capítulo 45, versículo 1 ao versículo 6. É onde está registrado essa passagem que Deus vai falar desta maneira. Então, a finalidade primeira era uma restauração nacional. Pastor, o que é isso quer dizer? Quer dizer que Israel não seria mais escravo da Babilônia, não pagaria mais impostos, né, para a Babilônia. Israel ia se estabelecer novamente, ia ser uma nação livre, ia poder tomar de conta do seu povo, ia poder tomar de conta da sua finança, né? Ele ia poder ter o domínio sobre seu território, embora sendo um país pequeno, de um território pequeno, mas Israel sempre foi uma potência espiritual para todo o mundo. Então, meus amados irmãos, primeiro foi a restauração nacional.
E o que é a restauração nacional? É a restauração da nação, a nação hebreia, a nação israelita, a qual Deus deu aqui a oportunidade para que eles viessem de volta à sua terra e passassem a viver conforme, né, uma nação livre, né? Quando o propósito de Deus chegou no coração de Ciro, era um fato já aceitado e aprovado por ele. Logo foi consumado, assim logo no início do seu reinado. Viu, irmão? Quando chegou o despertamento de Deus no coração do rei Ciro, ele não teve nenhuma dificuldade de aceitar. Mas por quê? Porque Deus usou a sua soberania. Quando Deus quer trabalhar, irmão, não há quem possa impedir. Aquele rei, ele era um rei idólatra, ele era um rei pagão, viu? Ele era o rei do império Medo-Persa, né? Que ali dominou a região da Babilônia, viu? Dominou aquela região, uma região que era tomada por muitos deuses. Havia muitos deuses na Babilônia. Nós poderíamos aqui, nesta tarde, estar falando pelo menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 deuses que havia na Babilônia. Eu vou citar o nome de alguns aqui, mas não dá para falar tudo. De uns 14 deuses que havia na Babilônia, né? E um dos deuses mais famosos que havia na Babilônia era um deus chamado de Marduk. Marduk era um deus que era conhecido como o rei dos deuses na Babilônia, né? Então era uma influência muito forte que havia na Babilônia de vários deuses, né? Como também um deus chamado de Apsu, né? Que é o progenitor dos deuses, esposo de Tiamat, né? Que era que personificava a água do solo primordial. Era uma deusa que prefigurava a água, ela era a deusa da água. Então, eles tinham muitos deuses que eles adoravam na Babilônia. Então, esse Deus, esse rei Ciro, ele vem ali de uma região idólatra, e Deus toca no coração daquele homem e ele de pronto aceita. Então, a primeira coisa que foi feita, o primeiro propósito, a finalidade era a restauração nacional de Israel. Israel voltar ao seu país, voltar à sua nação e começar de novo a ter a estabilidade e a liberdade já dentro dos seus territórios, né? E a segunda finalidade foi a restauração espiritual. Agora, Israel organizado com a sua finança, Israel trabalhando o seu próprio sustento, né, e vivendo numa liberdade, tinha mais uma coisa que precisava ser restaurada. Afinal de contas, 70 anos dentro da Babilônia, tinha estragado muita coisa no meio dos hebreus. E agora Deus queria que aquele povo fosse restaurado. Então agora a segunda era a restauração espiritual de Israel. E diz assim o texto: Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina. Por livre-arbítrio, o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentaram um despertamento adquirem, né, o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Tem referência aqui de Provérbios 23, verso 26, e Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 5. Então, meus amados irmãos, agora precisava que Israel passasse por uma restauração espiritual, né? Eles foram influenciados na Babilônia, apesar deles não estar adorando aos deuses pagãos da Babilônia. Depois nós vamos ver, mas no final, se der tempo, né, que eles não, mesmo quando foi estabelecido os cultos de volta em Israel, eles não adoravam, não estavam adorando a deuses pagãos na Babilônia, né? Eles não tiveram muita dificuldade, porém era necessário que viesse estabelecer ali a restauração espiritual deles. Eles viessem passar a cultuar, viessem passar a adorar, viessem passar a sentir outra vez a presença do Deus de Israel, não é assim? Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém,
havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações. Eles aprenderam ainda o que estava lá no decálogo: não podia se prostrar diante de outro Deus, não adorar outro Deus, e isso eles assimilaram, e era o motivo pelo qual Deus precisava que eles fossem restaurados, para que outra vez passassem a servir a Deus da forma que o Senhor queria, né? Era esse o propósito de Deus. E o terceiro ponto, meus amados irmãos, desta lição, nós estamos aqui fazendo um resumo, como os irmãos sabem, a gente não tem como passar aqui a limpo, né, ponto por ponto, o tempo é resumido, mas o terceiro propósito, aqui o terceiro ponto, melhor dizendo, vai falar sobre Deus cumprir as suas promessas. Meus irmãos, não há nenhuma promessa na Bíblia que Deus não tenha cumprido, ou que Deus ainda não vai cumprir. Porém, nós precisamos entender uma coisa quando estamos falando de promessa. Há promessas condicionais e há promessas incondicionais. As promessas incondicionais são promessas que não dependem de nenhuma influência humana para acontecer, viu? Não depende de mim nem dos irmãos para acontecer, Deus vai fazer, ponto, né? Ponto. E as promessas condicionais são promessas que só vão se realizar se eu fizer a minha parte, se os irmãos fizerem a sua parte. É aquilo que nós chamamos de promessa condicional. Eu preciso dar a minha contribuição para que isso aconteça, mas Deus cumpre cabalmente com as suas promessas, né? Então o terceiro ponto vai falar sobre a fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus em suas promessas. Para o despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, conforme Jeremias capítulo 27, versículo 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sobre o comando de Ciro da Pérsia, né? Isso aqui está registrado em várias passagens que nós acabamos de citar aqui: Isaías 44, Isaías 45, Jeremias 25, versículo 12, né? Então nós vamos encontrar essas passagens escritas, onde Deus vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. Então não há nada e não há ninguém que impeça Deus cumprir com aquilo que Ele prometeu, desde que nas promessas condicionais nós venhamos cumprir a nossa parte diante de Deus, né? Deus renova as suas promessas de bênção, né? A Israel é o segundo tópico, e Deus renova a fé dos abatidos. Foi duas coisas que Deus fez quando aquele povo volta para a sua terra. Primeiramente foi renovar as suas promessas de bênção, porque Deus abençoou muito aquele povo. Em cada despertamento Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, né? E uma das riquezas que Cristo ganhou na cruz do Calvário para com Israel, para com aqueles que também deram crédito à sua palavra, foi o revestimento de poder, foi o batismo com o Espírito Santo, que depois então passou a ser uma preocupação dos apóstolos, né? Passou a ser a preocupação dos apóstolos. Está registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro pergunta aos irmãos: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles falaram: a gente nunca nem ouviu falar. E Pedro estendeu a mão e disse: recebeu o batismo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Então isso fazia parte da restauração espiritual daquele povo, também do cumprimento das promessas que o Senhor tinha feito a Israel, né? E também a renovação da fé dos abatidos. Haja vista, 70 anos na Babilônia, meus irmãos, certamente abateu. Nós estamos vivendo um momento pandêmico, um momento de uma pandemia, e já tem muitos crentes abatidos com 4 meses, né? 4 meses dá quantos dias? 120 dias, digamos assim. E já tem crente que está jururu, já tem crente que está jururu pelo canto das paredes. Imagine 70 anos na Babilônia. Tinha gente mais fraco ali que não tinha nem condição nem de adorar.
até porque muitos deles nem conheciam como era que adorava o Deus de Israel. Então o Senhor vem cumprindo a promessa. É aqui ele diz: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria também ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não podia deixar se apagar, conforme narra Deuteronômio capítulo 30, versículo número 7 e 8. Era lei que o fogo do altar não podia se apagar, viu, irmão? E isso acontecia através da petição, do contato, da oração, da comunhão com Deus. A vida do crente espiritual, o cumprimento das promessas, só pode se manter se for mantido através da oração. Sem a oração, essas coisas, meus amados irmãos, elas não vão acontecer na minha vida e também não vão acontecer na vida dos meus irmãos, né? Então Deus, ele cumpre com a promessa que fez lá em Israel ao povo hebreu que foram cativos na Babilônia. Agora o povo retorna para a sua terra e estão livres outra vez para servir a Deus, mas Deus precisava trabalhar essas duas áreas na vida do povo, né? Que seria a restauração nacional e a restauração espiritual daquele povo que tinha entrado na Babilônia, tinha passado lá 70 anos. Queridos, o quarto e último tópico, que fala do despertamento, torna os homens obedientes à palavra. Agora aquele povo seria obediente à palavra de Deus, né? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Embora vivendo na Babilônia por 70 anos, né, não foi aceito que nenhuma mistura babilônica de nenhum sistema de culto fosse aceito, apesar de tantos deuses, do qual eu citei aqui o nome de dois, né, que estava aqui. Havia outros deuses como o Nergal, que era um deus do submundo, ou seja, de debaixo da terra, né, que eles consideravam um deus do submundo. Também Nabu, deus da escrita e da sabedoria, que também era um deus babilônico. E também Achu, né, que era deus da guerra para os assírios, né? Eles também cultivavam esses deuses e outros mais que havia na Babilônia. Mas quando restaurou o culto em Israel, eles voltaram a cultuar, eles voltaram a adorar a Deus. Nem um fragmento de idolatria a nenhum deus pagão babilônico, e nem tampouco a nenhum deus que também naquela época fosse adorado pelos medos e nem pelos persas, foi embutido nos cultos a Israel. Israel passou a cultuar ao seu Deus, a cultuar ao seu Senhor, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui a gente está concluindo mais esse resumo da aula de número 2, né? Que trata aqui do despertamento espiritual, ou seja, um milagre, porque homem nenhum traz despertamento espiritual ao coração de ninguém. Isso é algo de Deus, é algo divino, é algo que vem da providência do Senhor. Então, eu espero ter contribuído com meus irmãos, para que os meus irmãos tenham aprendido um pouco mais com relação a esse assunto. Nós vamos continuar estudando ainda temos algumas aulas, né, daqui até o final de setembro, para estar falando com os irmãos ainda de algumas aulas, e os irmãos vão assimilando aí, os alunos da escola bíblica, né, agora nos sábados à tarde, não mais no domingo pela manhã, mas no sábado à tarde, a partir de 15 horas, você que é aluno da EBD, você pode acessar o YouTube, né? Vai no YouTube, acessa aí, você vai
estar participando conosco aí do resumo, pelo menos o resumo das aulas, já que a gente está num momento de pandemia e não podemos ter aula presencial ainda. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos, vamos orar e vamos estar concluindo o trabalho, já que o nosso tempo já se esgotou, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então vamos orar e vamos estar concluindo aqui o trabalho do Senhor nessa tarde, em mais um momento de ensino da escola bíblica dominical. Glória a Jesus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Senhor, nessa tarde, Pai, eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, Senhor. Muito obrigado pela unção, pela graça do teu Espírito Santo, pela revelação, Senhor, a qual o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigado pelos teus filhos que estão do outro lado da telinha, meu Senhor, que estão contemplando, estão aprendendo, estão participando conosco da escola bíblica dominical. Que o Senhor venha recompensar o esforço e o tempo que cada um tem dedicado a esse ensino. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, abençoa cada lar, abençoa os meus irmãos que estão aqui comigo, fazendo essa transmissão para essa gravação, que Deus possa recompensar a cada um deles. Abençoa, Pai, a superintendência da escola bíblica dominical, a cada professor, a cada aluno, continua com a tua mão estendida sobre eles. E assim é que eu te oro e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Receba a bênção apostólica, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que é a comunhão e que as consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe.